Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso básico de pregadores. Nós estamos na nossa terceira aula, que legal, não é verdade? E aí, olha, hoje nós vamos estar estudando coisas importantes como conclusão, o uso das ilustrações e o apelo. Olha que coisa boa, que coisa legal. Então, vamos lá, vamos realmente procurar agora estar assim, extraindo tudo que essa lição pode nos oferecer. Vamos começar pela conclusão. Bom, se é importante começar bem, terminar então é muito mais. Tudo na vida você tem que procurar realmente caprichar no final. Por exemplo, um bom texto, ele tem um início e ele tem também um fim. E a conclusão, eu comparo a força de um rio. Quando o rio ele nasce assim, ele vem gradativamente aumentando, porque no meio do caminho ele vai recebendo afluentes. E aí, à medida que ele vai avançando, ele vai ficando mais forte, mais intenso. E o sermão, a pregação tem que ser assim. Quando ele estiver chegando na conclusão, ele tem que estar com toda a força para trazer um grande impacto na vida das pessoas que estão ouvindo. Então, procure caprichar no final. Não faça de qualquer maneira a conclusão, mas procure dar um toque de qualidade. Eu gosto de ver programas que falam sobre construção de casas. E eu observo que dá um trabalho construir uma casa, é um corre-corre, mas no final, quando a casa está quase pronta, aí o construtor, ele procura dar aquele capricho nos arremates, ele vai lá, compra móveis caros, bonitos, para impressionar aqueles que estão querendo adquirir aquela casa. Então, é muito importante que você pegue isso e compare a sua conclusão. Os ouvintes, eles estão de olho. Se você trouxer uma conclusão de má qualidade, você vai jogar por água abaixo tudo aquilo que Deus estava falando por intermédio de você. Então procure realmente estar guardando aí com intensidade aquilo que Deus tem reservado para você no seu sermão. Capriche na sua conclusão, tá bom? Então vamos lá? Agora eu quero ler aqui para você, só para você guardar aqui o nosso slide, tá bom? Como é o nosso costume. Vamos então ler o slide? A conclusão. A importância da conclusão. A conclusão é o momento mais importante da pregação. É o clímax daquilo que Deus está falando por intermédio de você. O sermão tem que ser como um rio, que tem suas forças cada vez mais aumentadas. Se é importante começar o sermão de forma interessante, o final também deve ser empolgante. Entendeu então? Vamos dar prosseguimento? Lembra sobre o objetivo específico que nós estudamos? São vários objetivos, são 6, não é? E cada objetivo, ele procura levar o ouvinte a fazer determinada coisa. Lembrando que o objetivo tem que procurar ser sempre bem específico. Por exemplo, quando nós falamos sobre Deus é amor. Isso é um objetivo específico, né? Deus é amor. E aí, se o meu objetivo específico é mostrar que Deus é amor, na hora da conclusão, eu preciso lembrar disso. É na conclusão que eu vou levar o meu ouvinte a tomar uma posição em relação àquilo que a palavra de Deus manda. Então, não se esqueça, na hora da conclusão, você precisa lembrar do seu objetivo específico, para que o ouvinte faça aquilo que você deseja. Também, na conclusão, é a hora de você levar o ouvinte a tomar uma decisão ao lado de Deus, uma decisão ao lado daquilo que você estava pregando. Então, não se esqueça disso, tome esse cuidado. É sempre muito importante na hora da conclusão você levar o ouvinte à direção daquilo que a palavra do Senhor mandou e depois levá-lo a tomar uma decisão. Tá ok? Vamos ler os slides então, para você guardar, assimilar esse conceito? Vamos lá? Na conclusão, você deve pensar no objetivo específico que você tem em mente.
a razão pela qual está pregando o sermão. Quem está ouvindo tem que saber o que o pregador quer que ele faça, à luz da palavra de Deus. A conclusão é a hora do desafio para o ouvinte mudar de vida. Conseguiu entender? Conseguiu captar? É a hora do grande desafio. Então você precisa caprichar muito nessa conclusão. Em seguida eu quero mostrar agora um outro assunto muito importante para você memorizar, guardar aí sobre a conclusão. Vamos então falar sobre as características de uma boa conclusão. Primeiro, ela deve abordar brevemente cada divisão da pregação. Então, suponhamos que a sua mensagem ou pregação tenha 4 subtemas ou 4 divisões. Essa é a hora de você recapitular para que o ouvinte entenda o que você deseja que ele faça em relação àquilo que a palavra de Deus está dizendo. Então, recapitular é muito importante, muito bom. E é na conclusão o momento de fazer isto. Outra característica de uma boa conclusão, ela deve ser pessoal. Talvez o ambiente que você está pregando tenha 100, 500, 1000 pessoas, mas fale de tal maneira como se você estivesse falando para uma única pessoa. Então use, por exemplo, o pronome você. Olha, você deve nesta noite dizer sim para Jesus. Você nesta noite deve abrir mão do pecado e se entregar para Ele. Você nessa noite deve aceitar o desafio de fazer a obra. Ok? Então seja bem pessoal. Outra característica também de uma boa conclusão, ela deve ser calorosa. Então a boa conclusão, ela tem que ter calor. E aí, atente que ao começar o sermão ou a pregação, você vai indo, mas tem que ser uma coisa gradativa. Lembra do rio? É como se fosse assim, a cada medida que você vai avançando, o rio vai ficando mais forte, mais intenso. E é na conclusão que você tem que ser mais caloroso, mais intenso. Então, guarde suas forças para o final e dê o seu melhor. Seja intenso para que as pessoas vibrem com aquilo que você está pregando, com aquilo que você está falando. Outra característica também muito importante, ela deve ter ênfase nas ideias positivas e não nas negativas. Então, nesse momento, aponte para as coisas boas de Deus, aponte para aquilo que Deus fala, aquilo que Deus diz. Não se preocupe com as coisas negativas, mas encoraje, motive agora o ouvinte nas coisas que são positivas, ok? Outra característica também da boa conclusão, procure ser breve, ok? O tempo da conclusão tem que ser de 10 a 15% em relação a todo o tempo da mensagem. Então, não procure iniciar uma outra pregação. Tem pregador, quando você pensa que ele está concluindo a mensagem, ele começa a pregar de novo. Então, não faça isso, tá ok? E cuidado com a expressão, já estou acabando. Isso acaba causando uma interferência. Tá ok? Não fala isso, não fala nada, vá direto ao ponto, seja breve, conclua com excelência e eu tenho certeza que muitas pessoas vão se converter, muitas pessoas vão tomar uma posição em relação àquilo que você ministrou. Amém? Então vamos agora ler o slide para você fixar aquilo que nós estamos falando aqui. Características da boa conclusão. Deve abordar brevemente cada divisão da pregação. Ela deve ser pessoal, deve ser calorosa, deve ter ênfase nas ideias positivas e não as negativas. A conclusão é breve. Não pregue uma segunda mensagem, 10 a 15% do tempo da mensagem. E cuidado com o já estou acabando. Agora eu gostaria de falar sobre erros a serem evitados na conclusão. Então, o primeiro erro que nós temos que procurar evitar na conclusão.
Não introduza assuntos novos. É muito comum você ver um pregador, está pregando, quando chega na hora da conclusão, ele começa a inserir coisas novas. Isso vai deixar o ouvinte confuso. Ele não vai saber, afinal, o que é que você quer que ele faça. Então, você orou, você buscou a Deus, você se preparou talvez 2, 3 dias em cima daquela palavra. Não introduza nada novo na mensagem, porque você pediu tanto para o Espírito Santo estar falando com você, a não ser que venha realmente uma voz do alto e fale assim, ó, fala isso aqui. Mas não faça isso. Não fique procurando fazer coisas. Confie naquilo que Deus falou no seu coração. Tá bom? Vamos lá então? Um outro erro que nós temos que evitar. Não fale que vai terminar logo. Você já ouviu isso, né? Eu já ouvi muitas vezes. Estou lá ouvindo uma mensagem e tal. Aí o pregador fala assim, ó, agora estou terminando. Vou acabar logo, já estou acabando. É só um instante. Aí, na nossa mente, quem está ouvindo, dá aquele estalo ou acende uma luz que o pregador vai falar 1, 2, 3, 4 minutos, 5 minutos no máximo. E tem pregador que fala essa expressão e ele dura 15, 20 minutos falando ainda. E aí já era, né? O ouvinte dispersou seu pensamento. Então, cuidado, não use essa expressão, vou terminar logo, já estou acabando, cuidado. Outro erro para ser evitado, um erro que deve ser evitado. Não peça desculpas na conclusão. Bom, se é um erro ficar pedindo desculpas no início, no final, então na conclusão você vai pedir desculpa, então é sinal que você está inseguro. Então cuidado, você pode transmitir essa ideia. Não faz muito tempo que eu procurei ser educado no meio da pregação, no meio. Eu falei assim, eu queria pedir desculpa se eu estou sendo muito doloroso, mas eu falo isso com muito amor, eu sou assim mesmo. Mas aí as pessoas pensam, um ou outro pensou assim, pastor, você não precisava ter pedido desculpas. Por que as pessoas falam isso? Porque talvez elas pensam que nós estamos inseguros, que nós não temos confiança, que não era aquilo mesmo que Deus estava querendo falar por meio de nós. Então, não peça desculpas, ok? Outro erro a ser evitado. Nunca deve ficar mexendo alguma coisa. Então, relógio, celular, caneta, óculos, qualquer outro objeto, não faz isso, não procure ficar utilizando objetos na hora da... Por quê? Porque ao mexer em coisas, você está causando interferência. Vou dar um exemplo aqui no óculos aqui. Está lá você pregando com o óculos, aí tira o óculos, faz assim com o óculos, bota o óculos aqui, e bota lá, causou interferência. Então, não fique mexendo nas coisas. Esse momento é um momento muito importante. Ao fazer isso, você está causando uma interferência naqueles que estão prestando atenção naquilo que você está falando, naquilo que você está dizendo. Um outro erro agora que nós temos que lembrar novamente que deve ser evitado. Não conte piadas. Lembre-se, o pregador não é um comediante. Já falei que existe até um momento, você pode contar uma piadinha edificante no meio da mensagem, mas no início e no final não é hora disso. Não é hora. Agora é hora de você levar o pecador, o ouvinte, a tomar uma decisão ao lado do nosso Senhor. Ok? Outro erro, vamos lá? Não fique preso a nada escrito no fim da sua mensagem. Tá bom? Na hora da conclusão, não fique preso a nada. Por quê? Porque tira naturalidade. Ok? Você procura estudar bem o que você vai falar na hora da conclusão. E se você não lembrar de 100% daquilo que você queria falar, tudo bem, mas você foi natural. Mas se você pega um papel e fica lendo, aí vai soar como um mecânico e não vai ser tão emocionante, tão vibrante, como você falando o olho no olho da pessoa, sem olhar para nada escrito, tá bom? Então vamos agora rever aqui, vamos ler o slide. Erros a serem evitados na conclusão. Não introduza assuntos novos. Não fale que vai terminar logo.
Não peça desculpas na conclusão. Nunca deve ficar mexendo alguma coisa, relógio, óculos, celular, etc. Causa interferência. Não conte piadas no final. Não fique preso a nada escrito no fim da pregação, pois tira a naturalidade. Vamos agora aos tipos de conclusão. Primeiro é a recapitulação, onde você procura abordar brevemente os pontos principais, as ideias principais de sua mensagem. Lembrando que na introdução você procura mostrar para onde vocês estão indo, onde você quer que o ouvinte vá. E na conclusão, para onde eles foram. Ok? Ótimo! Então vamos lá, outro tipo de conclusão. Aplicação à vida dos ouvintes. Então, na aplicação, você procura mostrar o que eles devem fazer em relação àquilo que você pregou. Aí um exemplo disso é o texto quando Natan, ele vai, conta uma parábola para Davi, e aí Davi fala assim, olha, este homem é digno de morte, ele deve restituir 4 vezes mais. E aí Natan falou para Davi, tu és este homem, ó rei. Ih, rapaz, arrebentou com Davi. Mas Natan conta uma história e depois faz uma aplicação à vida do rei que tinha assassinado um homem e havia cometido o adultério. Então, quando Davi percebe que era ele mesmo, já era tarde demais. Mas foi uma ótima aplicação que Natan fez. Vamos lá então? Também, outro tipo de conclusão. A conclusão também pode ser o apelo à decisão. Isso é ótimo, né? É o momento do apelo, agora na conclusão. E aí eu quero contar como exemplo aquilo que Josué fez. Ele chamou o povo e ele falou assim, olha, agora vocês, escolham agora que vocês vão servir. Se é os deuses do outro lado do rio, ou os deuses que estão aqui na terra de Canaã. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, ele estava fazendo um apelo para que o povo decidisse o que fazer. Também, nós temos que fazer isso na conclusão. Faça um apelo. Apelo mesmo, faça um apelo. Também, a conclusão pode ser uma ilustração que esclareça a verdade central da pregação. E aí, em relação a isso, vamos voltar à parábola que Natan contou para Davi, porque ela é uma ilustração. Já que é uma ilustração pequena, eu posso contar aqui. Na parábola, Natan chega para Davi e fala que um homem ele tinha só uma ovelhinha, ele tinha aquele que era rico que tinha muitas ovelhas. Mas chegando um amigo seu de viagem, ele pega aquela ovelhinha do pastor que tinha uma única ovelha e mata. E Davi ficou furioso com aquilo e falou, este homem é digno de morte, que ele restitua 4 vezes. E aí, entendeu? Não preciso mais contar o resto da história. Mas percebeu? Natan contou apenas uma ilustração, contou uma parábola, uma história, para que o rei pudesse ele mesmo dar sentença para si mesmo. Natan recebeu a palavra do Senhor, mas ele foi inteligente, ele contou uma história para iluminar, para trazer esclarecimento para a mente de Davi. A ilustração ela serve para isso, para trazer luz ao ouvinte daquilo que Deus está querendo fazer na sua vida. Ela facilita a compreensão. Então você pode concluir com uma boa ilustração, tá bom? Maravilha! Vamos recapitular. Vamos lá? Tipo de conclusão. Recapitulação, onde apresentamos um resumo das ideias principais. Outro tipo, aplicação à vida dos ouvintes, mostrando o que o ouvinte deve fazer. Outro exemplo, a conclusão também pode ser o apelo à decisão, em que o grande esforço é alcançar
o coração do ouvinte. Outro tipo, a conclusão pode ser uma ilustração que esclareça a verdade central da pregação. Então é isso aí, ok? Vamos continuar? Vamos seguir em frente em nossos estudos? Fechando agora o assunto conclusão, eu quero que você guarde isso aqui. Não esqueça disso. Você não pode esquecer disso aqui. A conclusão põe abaixo ou salva a pregação. Então, prepare-se para fazer uma conclusão brilhante. Não seja preguiçoso. Empenhe-se. A conclusão é o clímax da sua mensagem. Então você tem que procurar fazer algo com muita, mas muita excelência. Dedique-se ao máximo para esse momento. Capricha, tá bom? Ok? Vamos lá? Outra coisa que você não pode esquecer. Fuja do medo de levar os ouvintes a uma decisão. Provérbio 23:7 diz assim: como imaginou em sua alma, assim ele o é. É muito comum, você está vendo um monte de gente ali olhando para você, você está começando agora, você é um pregador que está iniciando, e você, vou fazer apelo ou não? Vou fazer apelo ou não? Faz o apelo. Faz o apelo e você não vai se arrepender. Quero lembrar que a obra, quem faz é o Espírito Santo, não é o pregador. Então, faça apelo, faça apelo. Pede para a pessoa levantar a mão, ou peça para elas virem à frente, segura na mão de Deus e vai, tá bom? Não tenha medo, tá bom? Seja confiante, já fica assim, olha, pela fé. Eu já estou vendo as pessoas se convertendo, vindo à frente. Amém? Ok? Outra coisa para você não esquecer, a conclusão deve ser pessoal. Já falei sobre isso, então quero ser breve aqui. Então é assim, fale diretamente para a pessoa. Faça com que a pessoa entenda que você está falando com ela, não é outra pessoa. Ela está no meio de uma multidão, mas ela precisa saber que ela é o alvo da palavra de Deus. Tá ok? E agora eu queria falar sobre a estrutura, ok? A estrutura da conclusão, para quando você fazer um sermão, você ter isso como um modelo. Então, toda conclusão ela tem que ter recapitulação, aplicação e apelo. Utiliza isso, tá bom? Recapitula as ideias que você falou, procura fazer uma aplicação à vida da pessoa e um apelo. Ótimo, tá bom? Vamos ler o slide para a gente guardar? Não esqueça, a conclusão põe abaixo ou salva a pregação. Prepare-se para fazer uma conclusão brilhante. O pregador não pode ser preguiçoso, deixando para fazer em cima da última hora o momento que é o clímax da mensagem. Fuja do medo de levar os ouvintes a uma decisão. A conclusão deve ser pessoal. E, por fim, a estrutura da conclusão, que é recapitulação, aplicação e apelo. Olá! Bom, se você já percebeu, eu fui obrigado a mudar de local, porque lá no meu estúdio eu estava com dificuldade de muito barulho, então eu vim para cá. Talvez você capte também um pouco de barulho, porque a minha rua está em obras, mas vamos que vamos, ok? Bom, nós vamos tratar agora sobre o apelo. Para o pastor Jerry Stanicky, todo sermão ele tem que ter um apelo. Sem um apelo, a palavra fica incompleta. Deixe-me contar aqui dois exemplos muito importantes sobre apelo, duas histórias incríveis. Primeiro, de um pastor que estava a bordo do Titanic. Ele estava com sua filha de 4 anos e ele, quando percebeu que o navio realmente ia afundar, ele vai e coloca a criança em um bote aos cuidados de um primo seu. Mergulha nas águas geladas e vai de pessoa a pessoa pregando, falando Jesus Cristo. Ele dizia assim: crer no Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador
E aí, quando a pessoa aceitava, ele partia para outra. Creia no Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, e ele partia para outra. Até que ele encontra um homem. Só que esse homem, na primeira vez, ele foi relutante. Ele não quis aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Mas o homem insistiu. O pastor insistentemente perguntou mais uma vez: crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Aquele homem entendeu que se Jesus não valesse a pena, aquele pregador não estaria fazendo tanto esforço naquele apelo. Então, ele também aceitou a Cristo de todo o seu coração. Demorou mais um pouco, aquele pregador continuou fazendo apelos a outras pessoas, até que aquele homem que foi salvo através daquela pregação, ele vê o pastor afogando-se, já cansado e tomado pelo frio. Mas aquele homem viveu para testemunhar que ele foi salvo duas vezes. Primeiro salvo do naufrágio e depois salvo da condenação ao inferno, através da insistência daquele pregador. A menina, que era filha daquele homem, morreu aos 80 anos. A filha do pregador, ela morreu aos 80 anos e continuou testemunhando aquilo que o pai dela fez. Bom, um outro exemplo de apelo que eu queria te contar é sobre um grande pastor da época do reavivamento. Ele tinha o hábito de ir em fábricas, de ir em comércios pregar o evangelho. Ele foi numa fábrica e pregou para centenas de pessoas. Só que ao término da pregação, ele não fez o apelo. Algumas semanas depois, aquela fábrica onde ele esteve pregando, ela foi acometida por um incêndio. Várias pessoas morreram. E aquele pregador decidiu naquele dia que ele nunca mais iria pregar sem que ele fizesse um apelo. Então, meu irmão, minha irmã, entenda, o apelo ele é muito importante. Um sermão sem um apelo, ele fica incompleto. E aí, agora, eu quero mostrar para você por que nós temos que fazer o apelo. Em primeiro lugar, porque o apelo é bíblico. Eu posso citar alguns exemplos aqui. Josué, por exemplo, ele falou para o povo: escolhei agora a quem vocês vão servir, se os deuses além do Jordão ou esses deuses que estão aqui nesta terra. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Era um apelo que ele estava fazendo. Em Isaías também, a palavra de Deus, Isaías também faz um apelo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele também fez um apelo. Quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou nele, ele perguntou: quem me tocou? Ele queria que ela confessasse publicamente o que havia ocorrido no seu interior, na sua vida, a experiência que ela teve com ele ali. Então, foi também um apelo. E também em Atos, capítulo 3, versículo 19, também há um apelo: arrependei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados, e assim venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. A Bíblia está repleta de apelos. Então nós precisamos entender que o apelo é bíblico, o apelo é importante e nós temos que fazer isso nas nossas pregações. Amém? Vamos então aqui avançar no nome de Jesus? Glória a Deus. Continuando, por que fazer o apelo? Reconhecidos homens de Deus na história da igreja cristã fizeram um apelo. John Wesley, Charles Finney, Moody, Billy Graham, entre muitos outros. Então, o apelo, ele tem sido utilizado por grandes pregadores, avivados, cheios do Espírito Santo, o que mostra a utilidade do apelo. O apelo também, ele é o ponto alto da pregação. É o momento onde nós estamos encorajando as pessoas a tomarem uma decisão. É a coisa mais importante, talvez, da vida dela. Por isso o apelo deve ser feito. Um outro motivo pelo qual o apelo deve ser feito: o apelo, ele é prático. Ele permite que os interessados manifestem a decisão que elas estão tomando, ou que eles estão tomando ao lado de Jesus. Daí a importância de ser feito. Porque quando ele toma essa decisão, ele manifesta publicamente, ele poderá ser ajudado. Vai receber mais informações, você vai identificar quem foi, vai poder fazer um acompanhamento posterior, entendeu? Então, tudo isso é graças a esse momento do apelo. Outro aspecto também, que é o motivo pelo qual nós fazemos apelo, é
ensina o novo crente a não se envergonhar de sua fé. Que coisa maravilhosa! Quando você está fazendo um apelo para uma pessoa que não é cristã ainda, aí que ela toma aquela coragem de ir à frente, por exemplo, você começa a encorajá-lo a testemunhar a sua fé para as pessoas que ela vai encontrar lá fora, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade. Então você permite já que a fé dela esteja sendo desenvolvida quando você faz um apelo. Você está encorajando ela a compartilhar a sua fé. Que coisa boa. Um outro motivo também porque é importante fazer o apelo. Vamos lá? Quando uma pessoa se decide, abre o caminho para que outras pessoas tímidas o façam também. Então, entende-se que quando uma pessoa responde um apelo, ela acaba encorajando outras pessoas a fazerem isso também. Às vezes, naquela multidão ali, há pessoas que estão tímidas. E quando essas pessoas tímidas percebem que outras estão tomando a decisão, estão indo à frente, estão aceitando a Cristo, elas também vão fazer. Então, o apelo é muito importante. Eu tenho um testemunho pessoal, e é muito interessante compartilhar aqui, que eu fui recentemente agora numa igreja e preguei, testemunhei lá, tal. E aí, uma mulher depois ela me procurou, falando que há 20 anos atrás, olha que coisa poderosa, há 20 anos atrás, ela aceitou a Jesus. Eu estava pregando nesse dia, fiz o apelo, ela aceitou a Cristo, eu fiz o apelo e aquilo marcou a vida dela. 20 anos depois, ela lembrava que foi através de uma pregação que eu ministrei que ela aceitou a Cristo. Aquilo me encheu de uma alegria assim, tão grande, que foi uma coisa assim tão boa, tão gostosa, para a glória e honra do Senhor. Isso, Deus me deu a alegria de ouvir esse testemunho. E aí, eu só pude ter esse prazer por causa do hábito de fazer o apelo. Então, olha quanta vantagem tem em se fazer o apelo, tá bom? Então agora, nós vamos dar agora uma conferida aqui, vamos ler o slide para que você guarde agora, amém? Esses princípios que nós aprendemos nessa primeira parte sobre o apelo. Vamos ler então? Vamos lá? O apelo. Para o pastor Jerry Stanley, que a pregação sem o apelo fica incompleta. Por que fazer o apelo? Primeiro, o apelo é bíblico. A Bíblia está cheia de apelos para o povo tomar posição em relação a Deus. Aí vem agora as referências. Josué 24:15, Isaías 55, do 1 ao 6, Marcos 5, do 25 ao 34 e Atos 3, verso 19. Vamos continuar? Fazemos apelo porque reconhecidos homens de Deus fizeram uso do apelo. Charles Finney, John Wesley, Charles Spurgeon, Billy Graham e entre outros. Terceiro motivo pelo qual devemos fazer o apelo é o ponto alto da pregação. É o momento em que encorajamos o ouvinte a tomar uma decisão. Quarto motivo pelo qual devemos fazer o apelo. O apelo ele é prático. Ele permite a identificação dos interessados. Outro motivo pelo qual devemos fazer o apelo. O apelo ensina o novo crente a não se envergonhar de sua fé. Outro motivo pelo qual devemos fazer o apelo. Quando uma pessoa se decide, abre o caminho para que outras pessoas tímidas o façam também. Continuando, vamos ver agora as características de um apelo. Primeiro, o apelo ele deve ser breve. Há pastores, pregadores, conferencistas que, ao invés de fazer um apelo, estão fazendo uma apelação. Então, não faça isso. Você não está vendendo bala no trem. Olha a bala, compre aqui. Não é isso. Falou, mostrou, desafiou a pessoa. A pessoa diz sim ou não. Você não tem que, se o Espírito Santo falar, não, insiste mais um pouquinho, isso é normal. Mas tem pessoas que ficam apelando, tornando a coisa até cansativa. Então não faça isso. E isso é errado, tá bom? É o Espírito que faz a obra, não é você. Vamos lá? Outra característica.
O apelo deve ser baseado no argumento mais forte da pregação. Então, suponhamos que você está pregando para pessoas não crentes. E aí, você dividiu o seu tema em vários subtemas. E o subtema principal é aquele que falava: abra a porta do seu coração para Jesus entrar. Então, o seu apelo vai ser em cima disso, entendeu? Da pessoa estar abrindo sua vida para que Jesus entre e seja Senhor dela. É o ponto forte. Se concentre ali na hora do seu apelo. Conseguiu entender? Vamos para outra característica, então? O apelo deve ser feito na dependência do Espírito Santo. Então, ore, regue aí esse momento com oração. Se você é daquelas pessoas que choram, chore na presença do Senhor, gere por meio do Espírito Santo aquilo que você espera que Deus faça. Quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. Cabe a nós estar orando, estar nos quebrantando, interceder pelas almas para que elas tomem uma decisão ao lado de Jesus. Amém? Outra característica do apelo. O apelo deve ser feito com fé e confiança. Então, tenha fé, tenha confiança total e plena em Jesus para que o milagre esteja acontecendo. Não deixe que dúvida entre no seu coração. Deus mandou você pregar, então vai acontecer. As pessoas vão receber a Cristo, no nome de Jesus. Outra característica, então, vamos lá? O apelo não deve ser feito com coação. Então, o pregador, ele não pode baratear o evangelho. O pregador, ele precisa saber que o evangelho é uma coisa muito preciosa. Então, não fique barateando o evangelho como se o evangelho não valesse nada. Procure realmente valorizar o evangelho nessa hora. Não deixe que as pessoas pensem que você está com necessidade que elas se convertam. Você está pregando aquilo que Deus mandou você fazer. Uma outra coisa muito importante agora que eu quero falar, que alguém disse o seguinte: se você balança uma árvore, os frutos maduros vão cair. Agora, se você continuar balançando insistentemente, além dos maduros, os verdes também vão cair. Então, cuidado em ficar insistindo, porque às vezes vão vir à frente pessoas que não haviam ainda tomado uma decisão. Você já sabe em relação a isso, no nome de Jesus. Amém? Vamos ler então o slide para você guardar as características do apelo. O apelo deve ser breve. O apelo deve ser baseado no argumento mais forte da pregação. O apelo deve ser feito na dependência do Espírito Santo. O apelo deve ser feito com fé e confiança. O apelo não pode ser feito com coação. O pregador não pode baratear o evangelho. Não prometa dar coisas. Isto é errado. Nós estamos chegando agora à última parte dessa aula, que é sobre o uso das ilustrações. Não sei se você sabe, mas Jesus Cristo foi o pregador, ou um dos pregadores que mais fez uso das ilustrações, através das parábolas que ele contava. A ilustração, ela tem como objetivo trazer luz para aquilo que o pregador quer dizer. Então, é um recurso muito usado pelos grandes pregadores, inclusive pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, todos os pregadores, nós fazemos uso de várias fontes que servem como uma boa ilustração. Onde eu posso encontrar uma boa ilustração? Na Bíblia. Eu posso encontrar uma boa ilustração na internet, nos vídeos que na internet tem, imagens que eu vejo na internet, em jornais, em revistas, enfim. E aí é muito importante também que você fique assim, bem ligado, para que ao encontrar uma coisa assim boa, que te dê uma ideia, você pega aquilo, guarda, anota, para que no momento certo você utilize em uma das mensagens que você vai pregar. Tá ok? Então, a ilustração, ela é como uma janela. Ao abrir essa janela, ela traz luz ao ambiente, iluminando tudo que está ali. Esse é o papel da ilustração. Então, se você
for um pregador sábio, você vai usar muito, mas muito mesmo, muito mesmo as ilustrações. Amém? Aqui no Brasil, um dos maiores pregadores, não por questão assim, de ser teólogo, mas por alcançar um bom número de pessoas, foi Juan Ribe Palharim. Por quê? Porque ele trabalha muito com histórias, com ilustrações, e isso alcançou muitas pessoas, porque as pessoas gostam de ouvir histórias. Então, é um recurso muito apropriado, mas lembre-se, a sua base sempre vai ser o texto bíblico. A ilustração, ela vai ser um apoio secundário para que as pessoas entendam aquilo que a palavra de Deus quer dizer, tá bom? Vamos ler o slide então, para a gente guardar aqui então o propósito do uso da ilustração. Vamos lá então? Jesus usou muitas ilustrações ao contar suas parábolas. O bom samaritano, o semeador, 10 talentos, etc. O material ilustrativo é como a janela que tem a finalidade de deixar a luz entrar, fazendo o ouvinte entender o objetivo da pregação. 1. Fontes de boas ilustrações. A Bíblia, com suas parábolas, histórias, entre outras coisas. Leitura de jornais, livros, revistas, entre outras leituras. Letras de uma música, experiências pessoais, acontecimentos do dia a dia, vídeos na internet e por aí vai, gente. As fontes de boas ilustrações você vai encontrar em toda parte. Um sonho que você teve, uma visão que o Senhor trouxe ao seu coração, enfim, é um mar muito grande no qual você pode pescar boas ilustrações. Então, é só você pesquisar, só você ficar atento e você vai ter um material riquíssimo, uma fonte muito grande de boas ilustrações que vão ajudar a enriquecer o seu sermão, ok? Vamos agora para as características das boas ilustrações. Primeiro, elas devem ter unidade com o tema da mensagem. Não sei se você já prestou atenção nisso, mas na escola bíblica dominical isso muitas vezes acontece. Você está falando sobre comidas salgadas e aí quando você dá a oportunidade para o aluno vai e começa a falar sobre doces. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, nós temos que tomar esse cuidado para que as ilustrações que nós vamos trazer durante a pregação, elas estejam em unidade com aquilo, com o assunto em que nós estamos falando. Então, procure ter esse cuidado, unidade com aquilo que fala. A sua ilustração não pode ser diferente do objetivo que você está falando, daquilo que você está querendo, do assunto em pauta, tá bom? A segunda característica das boas ilustrações, elas devem oferecer fatos de interesse. Tem que ser algo que desperte o interesse, que prenda a atenção daqueles que estão ouvindo. Porque, afinal, o papel da ilustração é deixar a pessoa ainda mais interessada na sua pregação. Então, tem que ser interessante, ok? Uma outra característica das boas ilustrações. Elas devem ser cheias de vida. Então, isso aqui é fundamental. Porque é tão bom quando você conta algo que as pessoas vibram, as pessoas choram, as pessoas riem, as pessoas ficam palpitantes. Isso é muito bom. Eu estava num congresso em nossa igreja e aí teve uma pastora que ela pregou e ela contou a história de um menino que queria ser bombeiro. Quando ela acabou de contar a história, muitas pessoas estavam chorando. A pastora que estava do meu lado, mesmo já tendo ouvido aquela ilustração, chorou também. Então, procure realmente trazer algo assim que realmente toque o coração das pessoas, tá bom? E uma outra dica aqui, adquira o hábito de guardar suas ilustrações em um caderno ou computador. Por quê? Como eu já falei anteriormente, vai ser muito útil para você. Então, adquire esse hábito de ter caderno ou cadernos, ou de colocar no computador, até mesmo no celular você pode escrever suas ilustrações no bloco de notas. Mas isso é muito importante porque sempre vão haver oportunidades para que você, pregador, pregadora,
use essas ilustrações, tá bom? Então guarda isso aí, é uma dica muito, muito, muito importante. Então, eu queria agradecer aqui mais uma aula, ok? Quero pedir para você assista novamente a primeira aula, para você gravar bem os conteúdos que nós queremos alcançar. Assista também a aula de número 2, está muito boa, tem muito conteúdo. E se prepare, porque na semana que vem nós vamos estar publicando a próxima aula. Você não pode perder, que são assim conselhos muito preciosos para todo pregador. E aí essa vai ser a última aula do nosso curso, tá bom? São 4 aulas apenas. Depois nós vamos oferecer um outro curso para você, mas nós vamos parar por aqui. Eu espero que você que está nos acompanhando vá até o final. Quero te lembrar que ao término do nosso curso você vai ganhar um belo certificado de conclusão. Então fica firme aí, vamos juntos até o fim, hein? No nome de Jesus. Deus te abençoe e bons estudos. Amém?